Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, meio ambiente, pandemia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, os Estados Unidos deslocam 2.000 militares para a Polônia e a Romênia para proteger esses aliados no caso de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso depois de Vladimir Putin ter dito que os Estados Unidos e a OTAN ignoram as principais preocupações de segurança da Rússia. Temos o depoimento do jornalista e guia russo Igor Krylov, direto de Moscou. Joe Biden anuncia a morte do líder do Estado Islâmico na Síria numa operação conduzida por forças especiais americanas na província síria de Idlib. A Pfizer entra com pedido na agência reguladora americana para aplicar 2 doses de sua vacina em crianças de 6 meses a 5 anos. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o deslocamento de 2.000 militares de Fort Bragg, na Carolina do Norte, e de 1.000 militares americanos estacionados na Alemanha para a Polônia e a Romênia, que fazem fronteira com a Ucrânia. Além disso, o Pentágono planeja fazer outros movimentos de forças dentro da Europa e ordenou que vários milhares de soldados fiquem de prontidão para serem mobilizados, além dos 8.500 que já receberam ordens semelhantes na semana passada. Uma parte dos 2.000 militares deslocados de Fort Bragg para a Alemanha vai substituir os militares que estão na Alemanha e que vão para a Polônia e a Romênia. Então, em termos líquidos, são 2.000 militares que vão para a Romênia e a Polônia. Em resposta, o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Alexander Grushko, disse que essa iniciativa torna mais difícil um compromisso entre os dois lados e chamou os deslocamentos dos Estados Unidos de, aspas, medidas destrutivas que aumentam a tensão militar e reduzem o escopo para decisões políticas. A medida realmente contraria as exigências do presidente russo Vladimir Putin de que a OTAN retire tropas e armamentos do leste europeu e também de que a OTAN se comprometa a não aceitar jamais a Ucrânia e a Geórgia como integrantes da aliança. Claro, não há sinais de que Vladimir Putin possa ordenar uma invasão dos países do leste europeu, como a Romênia ou a Polônia, mas esses países fazem fronteira com a Ucrânia e são membros da OTAN. Como pode haver uma incursão russa na Ucrânia, então a OTAN é obrigada a proteger os seus membros, como os países que estão ali na fronteira com a Ucrânia. O presidente Biden assinou essas ordens depois de se reunir com o secretário de Defesa Lloyd Austin, que havia discutido esses reforços com os ministros da Defesa da Romênia, da Alemanha e da Polônia na semana anterior. O Kremlin informou que Vladimir Putin almoça nesta sexta-feira com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim, e eles devem assinar 15 acordos bilaterais em várias áreas, incluindo finanças e gás. São os 2 setores nos quais se concentram as ameaças de sanções dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia. O Xi Jinping e o Putin devem discutir um antigo projeto de gasoduto da Rússia para a China. Já existe um gasoduto ligando os 2 países, ele foi inaugurado em 2019 e se chama Power of Siberia 1, ou Energia da Sibéria 1. Esse seria o Energia da Sibéria 2. O 1 não está conectado à rede que fornece gás russo para a Europa. Já o 2 estaria, e isso criaria então uma competição entre a Europa e a China pelo gás russo. Em sua primeira coletiva desde 23 de dezembro, Putin disse que as principais preocupações da Rússia foram ignoradas pelos Estados Unidos e pela OTAN. Essa frase diminui o espaço para o Putin retirar as tropas das fronteiras com a Ucrânia, sem causar a percepção de que estava blefando. E aí, da próxima vez que ele fizer uma ameaça, uma tentativa de intimidação, não terá credibilidade. Ele disse assim, aspas, o objetivo dos Estados Unidos é conter o desenvolvimento da Rússia, nos arrastar para um conflito armado e, com a ajuda de seus aliados na Europa, impor contra nós as sanções muito duras de que os Estados Unidos estão falando hoje.
O batalhão russo, cerca de 1.500 soldados, que está estacionado na Transnistria, no enclave lá na Moldávia, a oeste da Ucrânia, realizou exercícios simulando a resposta a um ataque de infantaria. De acordo com o Ministério da Defesa russo, os militares praticaram o movimento sob cobertura, tomando posições de tiro e improvisando proteções de disfarces. Você se lembra que a inteligência ucraniana afirmou há mais de 2 semanas ter interceptado comunicações entre comandantes russos de planos de simulação de um ataque contra esse batalhão na Transnistria por forças ucranianas. Isso seria para justificar uma incursão russa na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou planos de aumentar em 100 mil o efetivo das Forças Armadas ucranianas, que hoje conta com 250 mil militares. Também prometeu aumentar os soldos nos próximos 3 anos. A gente fica agora com o relato do jornalista e guia russo Igor Krylov, de Moscou. Há 15 anos atrás, eu assisti num teatro russo uma comédia que se chamava Švejk o hino à idiosidade, que foi baseada nas obras do escritor tcheco Jaroslav Gashek. Essa peça, bem como também as suas obras, suas novelas, contam sobre as situações idióticas, como eu posso dizer, que ocorrem durante a Primeira Guerra Mundial. Por isso, eu quero dizer que, vamos dizer assim, que o desejo da guerra em geral pode ser o idiotismo e uma tonteria mais grande que pode imaginar qualquer ser humano. Por isso, posso dizer que nenhum russo, ou vamos dizer assim, nenhuma gente simples não quer. Por isso, posso dizer que desejar a guerra é uma coisa mais tonta que pode ser desejada pelo ser humano. E, claro que os russos com quem eu converso falam sobre isso, mas falam do outro lado. Claro que ninguém queria nenhuma guerra. Mas também quem domina a informação agora domina o mundo. E por isso eu posso dizer que nossas mídias, as mídias russas, claro que observam esse problema da escalação do conflito do outro lado. Só porque nas mídias russas oficiais, eu queria sublinhar que são as mídias oficiais russas, lá tem os materiais que os russos concentram também a quantidade de tropas na fronteira com a Ucrânia, porque também a ONU e a OTAN querem fortalecer a sua presença nas fronteiras com a Rússia. Mas falando da guerra, também eu posso dizer que desde o ano 2014, existe essa situação, esse conflito, por exemplo, nas regiões no leste ucraniano, como Donetsk e Lugansk. Lá não atuam as tropas russas, lá atuam as tropas DNR, que é a República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. A presença da Rússia lá, posso dizer que, agora é a minha opinião, claro, como essas duas regiões são regiões com a maior quantidade de pessoas que falam russo, que pensam em russo e etc., que não queriam se associar com o Estado de Ucrânia agora. E claro que ucranianos não gostam disso, é uma situação muito complicada, mas também, vamos dizer assim, que como nós aqui em Moscou não podemos ver tudo isso com os nossos olhos próprios, por isso é muito complicado, por exemplo, fazer uma impressão disso nessa maneira. Vamos dizer assim, que quem começou essa luta, quem começou essa bagunça, sempre em qualquer conflito, é a minha opinião, são culpados os dois. E eu posso dizer que os russos comuns, claro que não apoiam nenhuma guerra, né, incluindo essa. Mas nas mídias oficiais, como eu disse já, está repetindo um tema de fortalecimento de OTAN nas fronteiras da Rússia, e por isso a maioria de russos que leem as notícias têm uma impressão que não é uma guerra de ataque, é uma guerra de defesa, mas é uma filosofia de qualquer guerra. Falando, por exemplo, da apresentação numa reunião do Conselho de Segurança russo, quando foi também um tema do nosso ministro de Ministério das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que ele disse que agora o Moscou está fazendo tudo para diminuir essa tensão entre dois países e também com todo o bloco dos países ocidentais, porque é claro que ninguém queria essa nova guerra. Também eu queria acrescentar que uma tradição de demonizar os países nas mídias é uma tradição bem antiga, que a origem dessa tradição começou na época da Guerra Fria, porque nas mídias oficiais russas sempre não pode ser escrito quase nenhuma coisa boa sobre países de Ocidente, e bem como, por exemplo, nos países de Ocidente, como os Estados Unidos, Inglaterra, etc., nunca foi escrito nenhuma coisa boa sobre a Rússia. Mas como eu sou guia oficial de Moscou e
da Rússia, eu estou organizando várias viagens em Moscou e também na Rússia inteira. Eu posso dizer que a maioria de turistas, cerca de 90% de turistas, sendo americanos, por exemplo, e ingleses ou alemães, quando eles venham à Rússia, eles dizem que a impressão do nosso país é totalmente diferente, porque claro que existe uma impressão da Rússia nas mídias, também queria sublinhar isso, nas mídias ocidentais, que a Rússia é um país muito triste, onde não tem até nem raio de sol, como se fosse um Mordor no Dono de Anéis de Tolkien. Tudo isso é totalmente diferente. Os russos são muito abertos. Os russos sempre gostam de ajudar, principalmente a estrangeiros. Claro, todo mundo pode notar que aqui tem falta de gente que fala inglês, mas com isso também estamos trabalhando nisso e eu posso dizer que a impressão que todos os russos querem a guerra com a Ucrânia é totalmente a impressão errada. Também, outra coisa que eu queria dizer é que Rússia e Ucrânia são dois países da ex-União Soviética, mesmo como Bielorrússia, por exemplo, mesmo como o Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão. Agora, em todo esse espaço ex-soviético, todo mundo fala russo, todo mundo pensa em russo, e por isso é muito complicado atacar. Claro que a história sabe muitos exemplos sobre as guerras civis, mas eu posso dizer do lado do russo simples, sempre é muito difícil atacar os seus irmãos, a gente que atua como você, a gente que pensa como você, a gente que fala como você. O secretário de Estado americano Antony Blinken ligou no domingo para o chanceler Carlos França e pediu que o presidente Jair Bolsonaro pense bem sobre as repercussões do encontro que pretende ter com Vladimir Putin, agora provavelmente no dia 14 de fevereiro. Blinken argumentou que o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU e sugeriu que o Putin vai usar esse encontro com o Bolsonaro para dizer que está recebendo apoio internacional, como fez ao se encontrar com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e também como faria no encontro desta quinta-feira com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Blinken disse ao chanceler brasileiro que se é para realmente se reunir com Putin, então Bolsonaro tem que levar uma mensagem muito forte, tem que dizer a ele o que o Brasil disse no Conselho de Segurança da ONU, que é necessário cumprir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e retomar e colocar em prática o acordo de Minsk, que prevê uma trégua entre Rússia e Ucrânia. Pois é, o presidente da Argentina esteve nessa quinta-feira com o Vladimir Putin em Moscou e uma parte da conversa deles foi vazada. Eles não sabiam que estavam sendo ouvidos pelos jornalistas e o Alberto Fernandes fez críticas ao FMI, que acaba de lhe reestruturar a dívida dele de mais de 40 bilhões de dólares e também com relação aos Estados Unidos. O Fernandes foi ouvido dizendo o seguinte, abre aspas, estou determinado a fazer com que a Argentina deixe de ter uma dependência tão grande do FMI e dos Estados Unidos. Ela, referindo-se à Argentina, tem que chegar a outros lugares e me parece que a Rússia ocupa um lugar muito importante. Em seguida, uma funcionária russa entrou gritando na sala de imprensa e apagou a tela que estava realizando essa transmissão. Havia ali jornalistas russos e também uma jornalista do jornal La Nación, da Argentina, e também da agência estatal Telam. No dia 8 de dezembro, chegaram à Argentina 4 navios militares de fabricação russa com capacidade para navegação em mares com gelo. E no dia 13, também de dezembro, a Argentina e a Rússia firmaram um acordo para a capacitação de militares argentinos na Rússia. A Rússia também tem o desejo de construir um porto militar na Argentina. A China também tem esse plano. E a Rússia também quer fazer uma estação de monitoramento espacial como aquela que a China tem na Patagônia, em Neuquén. Tanto o Alberto Fernandes quanto o Vladimir Putin se reúnem nesta sexta-feira com o Xi Jinping na abertura dos Jogos de Inverno de Pequim. E como eu dizia, o governo argentino anunciou um acordo de reestruturação da dívida de 44,5 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina se comprometeu a reduzir o déficit fiscal primário
e também a reduzir a emissão de dinheiro pelo Banco Central para o Tesouro pagar as contas. Como é que o governo vai conseguir isso? O ministro da Economia, Martín Guzmán, disse que a Argentina vai reduzir a evasão fiscal, principalmente no segmento de maior contribuição, e combater a lavagem de dinheiro, e que o acordo permite mais gastos em infraestrutura e ciência e tecnologia e protege os programas sociais. Disse também que a Argentina vai cortar subsídios à energia. 4 dias depois de rolar a dívida com o FMI, a Argentina firmou um acordo para a construção da 4ª usina nuclear chinesa, pelo valor de 8,3 bilhões de dólares. O presidente Joe Biden anunciou na quinta-feira que o líder do Estado Islâmico foi morto durante um ataque de operação de comandos especiais dos Estados Unidos em Atmeh, na província de Idlib, no noroeste da Síria, perto da fronteira com a Turquia. Segundo equipes de resgate, 13 pessoas foram mortas, incluindo 6 crianças e 4 mulheres. Mas, de acordo com os militares americanos, essas mortes provavelmente ocorreram quando o líder morto do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, detonou um explosivo ao perceber a aproximação dos militares americanos. Os militares usaram um megafone e gritaram, antes de entrar na construção, na casa, que as mulheres e crianças deveriam sair do local. Cerca de 20 comandos americanos participaram dessa operação, apoiados por helicópteros, drones e aviões bombardeiros. O ataque foi parecido com aquele realizado em outubro de 2019, que matou o líder anterior do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. O presidente Biden lamentou a morte dos civis, mas disse que se tivesse optado por um ataque aéreo e não por essa operação por terra, a morte de civis seria potencialmente bem maior. Foi por isso que decidiu fazer essa operação, que é mais arriscada para os militares americanos, que foi por terra. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, havia orientado as Forças Armadas americanas a evitar mortes de civis nas operações. O Estado Islâmico esteve bastante adormecido nos últimos 3 anos na Síria e no Iraque. Ele está mais atuante no Afeganistão, por exemplo. Mas há 2 semanas, os militantes do Estado Islâmico tomaram uma prisão no nordeste da Síria. E 1 semana atrás, as forças democráticas da Síria, que reúnem guerrilheiros árabes e curdos, retomaram essa prisão com apoio dos Estados Unidos. Mas o Estado Islâmico conseguiu libertar vários jihadistas enquanto controlava a prisão. A Pfizer entrou com pedido de autorização emergencial na agência reguladora americana, FDA, para aplicar 2 doses de sua vacina em crianças com 6 meses a 5 anos. Isso foi resultado de pressões dos reguladores americanos, porque a Pfizer está realizando um ensaio clínico com a aplicação de 3 doses da vacina. Claro que são doses reduzidas nessas crianças de 6 meses a 5 anos, mas ainda não conseguiram uma resposta final, uma conclusão desse estudo com as 3 doses. E os reguladores quiseram então que fosse submetido o pedido de autorização emergencial para 2 doses, embora 2 doses não tenham produzido a resposta imunológica esperada entre crianças de 2 a 4 anos. Apenas crianças entre 6 meses e 2 anos de idade é que demonstraram uma resposta imune comparável à de adolescentes mais velhos e adultos jovens com 2 doses apenas. O Comitê Científico da FDA analisará esse pedido no dia 15. O presidente do Peru, Pedro Castillo, visitou Porto Velho, capital de Rondônia, nesta quinta-feira, a convite do presidente Jair Bolsonaro. Os 2 presidentes reafirmaram a decisão de continuar avançando na aliança estratégica entre o Brasil e o Peru. Lembrando que o Pedro Castillo é um presidente de esquerda
O Bolsonaro não foi à posse dele, mas enviou o vice Hamilton Mourão. O comércio bilateral entre Brasil e Peru soma 4,3 bilhões de dólares. E os dois presidentes concordaram em enviar e instruir as respectivas autoridades competentes a se reunir o mais rápido possível para tratar de um acordo de ampliação econômico-comercial. Também decidiram criar um grupo de trabalho liderado pelas chancelarias dos dois países para aumentar o fluxo de comércio e investimento na fronteira amazônica e identificar soluções logísticas multimodais entre os dois países, para facilitar a movimentação de cargas e pessoas na fronteira e também otimizar o uso da rodovia interoceânica. Essa rodovia tem mais de 2.600 quilômetros e parte justamente de Porto Velho, em Rondônia, passa pelo Acre e chega à tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. E de lá interliga 3 portos peruanos, San Juan, Matarani e Ilo, no Oceano Pacífico. O Brasil tem o desejo de abrir uma porta para o Pacífico e para os mercados muito ricos desse oceano. O Peru faz fronteira com os estados do Amazonas e do Acre e faz parte da Aliança do Pacífico, juntamente com México, Chile e Colômbia. O congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, foi morto na segunda-feira, no Rio de Janeiro, numa disputa sobre pagamento por serviços que ele prestava para um quiosque na Barra da Tijuca. A Embaixada da República Democrática do Congo disse à CNN que essa é a 5ª vítima assassinada no Brasil, o 5º cidadão congolês assassinado no Brasil desde 2019. Há cerca de 1.000 congoleses vivendo no Brasil. O Kabagambe fugia da guerra na República Democrática do Congo, que vem se arrastando desde 1996. A primeira guerra foi para derrubar o ditador Mobutu Sese Seko. Em seguida, assumiu o Laurent Désiré Kabila, outro ditador que foi assassinado em 2001 e sucedido por seu filho Joseph Kabila. A guerra continuou. Muitos grupos atuam ali na República Democrática do Congo, que é muito rica em diamante, ouro e cobre, entre outros minérios. O Joseph Kabila conseguiu um cessar-fogo em 2002, que pôs fim à Segunda Guerra da República Democrática do Congo. A guerra terminou em 2003, quer dizer, essa segunda etapa da guerra terminou em 2003, mas continuou uma guerra civil e o Kabila foi finalmente sucedido em 2019 por Félix Tshisekedi numa eleição. Por falar em eleições, Portugal realizou eleições no domingo e o Partido Socialista do primeiro-ministro António Costa conquistou a maioria absoluta na Assembleia da República. Com isso, Costa saiu vitorioso porque ele governava com uma coalizão minoritária apoiada pela extrema-esquerda. E essa extrema-esquerda retirou o apoio ao governo dele em outubro por não ter cumprido uma promessa em relação a aumentar o salário mínimo, que atualmente é de 740 euros e eles querem aumentar para 900 euros. Pois bem, foi a esquerda que provocou a antecipação das eleições e que saiu perdendo. Ela diminuiu o número de cadeiras no parlamento. Com essa maioria absoluta na Assembleia da República, que tem 230 cadeiras, agora o Antônio Costa pode, então, fazer as reformas que ele pretendia e que a esquerda não deixava. Quem também saiu ganhando, embora numa escala muito menor, foi a extrema-direita, o partido Chega, do deputado André Ventura. Ele tinha apenas uma cadeira e agora passa a ter 12. O Chega defende prisão perpétua por crimes violentos, imposto único e ataca os partidos tradicionais. O Banco Central Europeu manteve nesta quinta-feira a taxa de juros em 0, apesar de a inflação na zona do euro ter atingido 5,1% nos últimos 12 meses, impulsionada pelos aumentos, sobretudo nos preços da energia e dos alimentos.
Existiam pressões para o Banco Central Europeu aumentar os juros, principalmente considerando que o mercado já precificou 5 rodadas de aumentos de juros nos Estados Unidos e também o Banco da Inglaterra vem fazendo aumentos de juros. Mas o Banco Central Europeu argumenta que vai continuar até outubro o seu programa de injeção de liquidez na economia por meio da compra de ativos das empresas, que já consumiu 765 bilhões de euros. Começou em 2014 esse programa para fazer frente à estagnação da Europa e continuou por causa da pandemia. Há aqui uma diferença de visões entre os principais países europeus. A inflação na Alemanha bateu em 5,3% no ano passado e por isso ela defende o aumento de juros. Já a França teve a inflação mais baixa da zona do euro, 3,3%. Então não tem pressa de realizar aumentos de juros, principalmente considerando o seguinte: a França tem eleição em abril, já a Alemanha já teve eleição em setembro. E aumento de juros nunca é bom quando você vai enfrentar os seus eleitores. Claro que inflação também não, mas na França está relativamente controlada. E aqui termina este episódio do CNN Mundo e se encerra também esta temporada do programa. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse 1 ano de podcast. Eu continuo fazendo minhas análises no canal de TV da CNN Brasil. Te vejo por lá. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta, apresentação e produção, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Lucas Scherer. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Conheça os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.